Em junho de 2026, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. O governo dos Estados Unidos começou a liberar arquivos secretos sobre OVNIs que ficaram escondidos por décadas. E Steven Spielberg, o diretor de E.T., lançou um filme sobre um governo que esconde por décadas a prova de que não estamos sozinhos no universo. Coincidência? Talvez. Mas quando você terminar esse vídeo, você vai ter dificuldade em acreditar nisso. E antes de falar de Spielberg, você precisa entender o que o Pentágono escondeu por décadas. Porque quando você souber o que está nesses arquivos, a história do Spielberg vai fazer muito mais sentido. E vai te incomodar, muito mais. Vamos começar pelo começo. Por décadas, o governo americano negou tudo. Qualquer pessoa que falasse em OVNI era chamada de louca. Piloto militar que relatasse um avistamento era ignorado ou ridicularizado. O assunto era tabu. Mas em 2017, o New York Times publicou uma reportagem bombástica. O Pentágono tinha um programa secreto de investigação de OVNIs, chamado AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Existia, funcionava e foi escondido do público por anos. Isso mudou tudo. De repente, o assunto que era piada virou assunto sério no Congresso americano. Pilotos da Marinha começaram a testemunhar publicamente. Vídeos militares foram liberados oficialmente. E o governo parou de negar. Mas o que aconteceu em 2026 é diferente. É outra escala. Em maio deste ano, o governo Trump emitiu uma ordem determinando a liberação em massa de arquivos sobre OVNIs. Ou como o Pentágono prefere chamar agora, UAPs, Unidentified Aerial Phenomena, fenômenos aéreos não identificados. Já foram liberados mais de 200 documentos, vídeos e relatos de militares, em 3 lotes separados. E o que tem dentro desses arquivos está deixando os pesquisadores em estado de choque. E tem um caso específico dentro desses arquivos. Um caso testemunhado por um comandante da Marinha Americana, veterano de combate, 18 anos de experiência de voo. Um homem treinado a vida inteira para manter a cabeça fria em situações extremas. E quando ele viu o que viu, ele disse que não tinha explicação possível. Esse caso tem nome, tem data, tem coordenadas. Fica comigo. Agora presta atenção, porque é aqui que a coisa fica séria. Os arquivos liberados incluem relatos de pilotos militares descrevendo objetos que se movem de formas fisicamente impossíveis. Sem propulsão visível, sem asas, sem emissão de calor detectável. Velocidades que nenhuma aeronave humana consegue atingir. Mudanças de direção instantâneas em velocidades supersônicas. Algo que destruiria qualquer estrutura construída pelo ser humano. Um dos casos mais documentados aconteceu em 2004. A USS Nimitz, um porta-aviões nuclear americano, detectou por 2 semanas objetos no radar, que desciam de 24 mil metros de altitude para quase nível do mar, em menos de 1 segundo. Pilotos foram enviados investigar. Encontraram um objeto branco, em formato de tic-tac, sem janelas, sem marcas, sem propulsão visível. Quando tentaram se aproximar, o objeto acelerou e sumiu, em menos de 1 segundo. Esse relato não é de um lunático na internet. É de David Fravor, comandante de esquadrão da Marinha Americana, veterano de combate, 18 anos de experiência de voo. Ele testificou no Congresso americano em 2023. E agora, esses arquivos estão sendo liberados. Não porque o governo quer, mas porque a pressão política chegou num nível que não dá mais para esconder. Mas o que eu ainda não te contei é o seguinte. Tudo isso que você...